Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Luciana Klein. Bem-vindos ao curso gratuito de SketchUp 2020. Na aula de número 45, você aprenderá um pouco mais sobre grupos e componentes, quando utilizar grupo e quando utilizar componente. Bora lá? A essa altura do curso, você já entendeu que o SketchUp tem um processo de aderência de objetos. O que significa isso? Se eu tenho uma caixa aqui, tá? E eu desenho uma outra caixa aqui ao lado desta caixa, isso daqui se transforma em um objeto, né? Ele adere, ele se torna um só. Agora, se eu quiser mover somente esta caixa aqui, tá? Para longe, eu já não consigo. Por quê? Porque ela está grudada a esta caixa maior, caixa menor, porque eu desenhei ela grudada sem transformar a caixa maior em um grupo antes. Então, eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. E essa caixa maior, eu vou criar um grupo, tá? Aí, quando eu desenhar qualquer outro objeto grudado a ela, ó, eu consigo mover para longe. O que não acontece aqui. Se eu pedir mover, ele vai mover o objeto inteiro. Então, você já sabe o porquê que a gente cria grupos, né? Então, mesma coisa aqui, criar grupo, e eu tenho aqui dois objetos separados, né? Vamos lá na bandeja padrão, olha. Esse daqui é uma face. Quando eu seleciono tudo, são 36 entidades. Aqui é um grupo e aqui é outro grupo, certo? Ok, qual que é a diferença agora entre grupo e componente? Então, eu vou desenhar aqui uma cadeira rústica, tá? Vou começar pelos pés. 5, ponto e vírgula 5. Vou fazer um press pull de 40, tá? Vou fazer separado primeiro. Aí, eu vou fazer o assento de 50 por 50. Vou fazer uma altura aqui de 3. E vou fazer o encosto com altura de 40, tá? Se eu colocar esses objetos montados já, o que vai acontecer? Eu não transformei em grupo e nada. Ele vai colar todos os objetos, não é o que eu quero, tá? Então, eu vou fazer uma cópia disso pro lado, porque eu vou criar tanto como grupo, como componente, para você entender um pouco mais sobre essa diferença, tá? Então, eu vou começar aqui criando os layers, pés, assento e encosto, tá? Isso daqui vai ser pé. Isto daqui vai ser assento. E isso daqui vai ser encosto, ok? Então, vamos lá. Pés, tá? Ó, ele não é grupo ainda, tá? Então, eu seleciono tudo, criar grupo, ok? Esse daqui é assento, então, vou mudar aqui para assento, selecionar tudo, criar grupo. Agora, encosto, selecionar tudo, criar grupo. Ok, já criei. Então, eu vou criar uma cópia aqui deste. Esta aqui. E esta aqui. Vou criar uma cópia aqui, selecionar os dois.
e criar uma cópia lá para trás. Ó, tá aqui, né? E vou selecionar isso tudo aqui e vou transformar em outro grupo, certo? Olha só. E vou criar uma cópia a 100, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 cópias, tá? Com a distância de 100 entre eles. Vamos ver. Olha, é grupo, tá vendo? Grupo, grupo, grupo. Se eu for aqui na estrutura, olha, isso daqui tá aqui, essa cadeira, essa última cadeira, esta cadeira, tá vendo que ele vai mostrando aqui? Eu posso selecionar por aqui também, olha, tá? Aqui, ó, eu selecionei esse pé dentro desta cadeira, tá vendo? Que ele tá azulzinho. E olha que ele seleciona nos outros também, né? Mas isso daqui é um grupo, tá? Aí, o que acontece? Se eu alterar qualquer coisa aqui nessa primeira cadeira, tá? Ó, eu vou entrar aqui no pé, tá? E vou fazer uma linha aqui do meio, só para separar as faces. E vou sair do grupo. Essa linha foi feita apenas nesse, tá vendo? Não foi feita nos outros, tá? Vou além. Além de fazer essa linha, eu vou fazer mais uma aqui, em qualquer distância, tá? E vou fazer um dente aqui. Uma entradinha, ó. Não fez nada nas outras. Então, qualquer alteração que eu faça aqui nesse grupo desta cadeira, ela não vai se refletir nos outros, nas outras cadeiras aqui, nos outros grupos, simplesmente porque é um grupo, não é um componente, tá? Agora, vamos fazer o componente, tá? Esse daqui, eu vou selecionar, vou clicar 3 vezes e vou escolher aqui criar componente, tá? Esse eu vou colocar como pé. E vou mandar criar. Opa, pé. Agora eu vou mudar para assento. Seleciono, né? Clico 3 vezes, criar componente, assento e criar. Vou lá no encosto, criar. Aqui, clico 3 vezes, criar componente, encosto. Certo? Agora, olha só, aqui na estrutura, pé, assento e encosto, certo? Ok. Vamos criar uma cópia disso para cá. Uma cópia disto para cá. Desta para cá. Aqui. E aqui. E vou selecionar tudo isso e vou transformar em mais um componente chamado cadeira. Olha, então dentro desse componente chamado cadeira, eu tenho um assento, um encosto e 4 pés, que também são componentes, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa ali que eu fiz com os grupos. Vou criar uma cópia a 100 com um multiplicador de 5, tá aqui, ó. Tá aqui, cadeira, cadeira, tá vendo? Que ela tá selecionando aqui? Tá. Em qualquer uma delas que eu entre e faça uma alteração no pé, essa alteração vai se refletir em todas as outras. Pode ser feita nesse primeiro, como pode ser feita em qualquer uma, em qualquer pé, dentro de qualquer uma dessas cadeiras, que são cópias do componente cadeira, tá? Vou começar fazendo primeiro nesse daqui. Então, vamos lá. Ó,
vou fazer aquela mesma indentação que eu fiz. Olha, você tá vendo aqui? Tudo que eu faço nesse, todos os outros aqui se atualizam, porque são componentes, tá? Então, se eu fizer mais uma aqui e fizer uma indentação aqui de 1, né? Esse baixo relevo aqui, essa entrada, olha, ela se reflete em todas, tá vendo? Agora eu vou mudar, vou fazer nessa daqui, ó, entrei aqui, certo? E vou fechar aqui e fechar aqui, ó, tá vendo? Olha lá, todos os outros também sofreram essa alteração, tá? Ah, Luciana, mas eu quero fazer só em uma, né? Como que eu faço? Aí, para você fazer a alteração em um apenas, você precisa tornar esse componente único. Mas lembre-se de que nós temos um componente formado por outros componentes. Então, nós precisamos tornar único não apenas o componente que você quer alterar, mas o componente mãe, vamos dizer assim. Nós temos o componente filho, que são as partes, né? Encosto, o assento e os 4 pés, e o componente mãe, que é a cadeira, que engloba todos eles, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, essa segunda cadeira, tá? O que eu faço primeiro? Eu seleciono, clico com o botão direito e escolho tornar único, tá? Só isso basta? Não. Por quê? Eu vou fazer uma alteração no encosto. Então, eu entrei aqui no componente. Quando eu seleciono o encosto, eu preciso também tornar esse encosto único, tá? Por quê? Deixa eu te mostrar. Eu vou entrar nesse encosto. Olha, quando eu entro, ele já seleciona os outros, tá vendo? Então, assim, não basta eu apenas colocar a cadeira, que é o componente mãe, como um objeto único. Eu preciso também tornar único o objeto que eu quero editar. E no caso, é o encosto, tá? Agora eu consigo entrar no encosto, fazer a alteração que eu quero, ó. Vamos fazer aqui, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, né? Só pra, ó, tá vendo? E esse componente sofreu alteração apenas neste componente mãe da cadeira, tá? Ah, e se eu copiar esse componente, como é que vai ficar a situação, né? Ah, vamos colocar 4 cópias, tá? Se eu copiar esse componente, tá? Eu também, tudo que eu fizer em qualquer um desses vai refletir em todos. Então, vamos fazer uma alteração nesse último aqui, ó. Tá vendo como ele já selecionou de novo o nosso encosto, tá? Então, qualquer alteração que eu faça aqui, ó, reflete também nesses aqui, ok? Simples assim, viu como é fácil, né? É muito legal. Ai, mas Luciana, o componente é só isso? Claro que não, tá? Nessa aula eu apenas dei um exemplo, assim, usei um exemplo bem simples, só para você entender que componentes têm propriedades, vamos dizer assim, dinâmicas, tá? Por isso são chamados de componentes dinâmicos. Então, não apenas a edição na geometria é atualizada nas cópias desses componentes, mas nós podemos adicionar movimento, por exemplo, ações. E é disso que nós vamos tratar na próxima aula. Você conhecerá alguns componentes dinâmicos criados para o outro curso de SketchUp, que eu espero que você seja nosso aluno também. Vamos lá?